Galera, olha só, o colega fez uma colocação aqui que eu achei que vale a pena dividir com vocês. Ô, professor, aquilo que acabou de mostrar ali tem a ver com inércia, né? Tem. Se a gente amarrar uma pedrinha num barbante e sair girando ela em movimento circular uniforme, quando a gente cortar o barbante, a pedrinha sai pela tangente, não é isso? Então, é a mesma teoria ali. Quer dizer que o vetor velocidade é tangente à trajetória da partícula, certo? E ali, como de certa forma o vetor campo elétrico mostra para onde vai ser a força, né? Ele de certa forma está relacionado com a velocidade da partícula, né? Então tem a ver sim, bacana, gostei de ver. É bem isso mesmo, o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória de uma partícula. O vetor campo elétrico é sempre tangente à linha de campo, certo? Bacana, gostei de ver a lembrança. Galerinha, ó, vamos fazer uma revisão sobre essas duas fórmulas aqui, vamos relembrar como é que elas surgem, para a gente poder corrigir a tarefa e aí sim avançar com qualidade. Ainda uma revisão. Pessoal, quanto maior a carga daquela partícula, ou seja, quanto maior a energia daquela partícula, mais intenso é o campo que ela gera, sem dúvida. Pessoal, olha só. Lembra que nós estávamos querendo compreender o fenômeno do campo elétrico. Então nós amarramos uma carga desconhecida no laboratório e escolhemos um ponto para examinar e fizemos testes naquele ponto, não era? A gente colocava uma partícula de teste e media a força atuando naquela partícula. E a gente percebeu que dobrando a partícula, dobrava a força. Triplicando o valor da carga da partícula, triplicava a força. E por isso que a gente percebeu que para medir campo elétrico poderíamos fazer força sobre carga. Foi assim que nasceu a definição de campo elétrico. Só com essa fórmula já tem um monte de pergunta que eu posso fazer. Considerando que o campo elétrico no ponto A é tal e que uma carga de valor tal seja colocada nesse ponto, determine a força, está dividido e passa multiplicando. Se uma carga tal recebe uma força tal, é porque o campo naquela região aí tu faz a divisão. Não é isso? Ou a terceira possibilidade ainda. Uma força tal atua num campo de tanto. Qual é o valor da carga colocada naquele ponto? Concorda comigo? São os três tipos de problema que podem aparecer com essa fórmula, que é a definição de campo elétrico. Só que aí eu te perguntei, será que os técnicos do governo já vieram aqui calcular o campo elétrico em cada maldito ponto dessa sala? Não, e não vão vir. Por quê? Porque os engenheiros que produziram o ar-condicionado, a câmera, a lâmpada, calcularam já previamente, teoricamente, qual seria o campo elétrico, muito antes do produto estar pronto, muito antes do produto estar sendo construído, certo? Eles já sabiam dizer se o produto seria danoso à saúde ou não. Por quê? Porque eles não usam essa fórmula para calcular campo elétrico, porque essa fórmula exige uma experiência. Mas como é que se calcula a força, pessoal? K vezes Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. Se eu boto aquela fórmula aqui e chamo essa carga também de Q1, a fórmula do campo elétrico, a segunda fórmula do campo elétrico, fica quase igual à da força. Só que em vez de ter duas cargas, tem uma carga só. Quando é que eu vou usar essa fórmula aqui para calcular campo elétrico, pessoal? Quando eu souber o valor da carga que está gerando o campo elétrico. Eu também tenho que saber a distância desta carga geradora até o ponto que eu pretendo calcular. E é usando essas formuletas que eu quero corrigir a tarefinha. Qual era a tarefinha mesmo? Página 88, exercício 72? Obrigado. Eu estou sem minha apostila 1. Alguém tem? 2? Alguém tem a 1 aí, galerinha? Espero pelo menos que tenha tentado ela, né? Olha lá. Uma carga elétrica puntiforme positiva, Q1, igual a 18 vezes 10 na menos 6 coulomb. Dista no vácuo 20 centímetros de uma carga puntiforme Q2. Q2 igual a menos 8 vezes 10 na menos 6 coulomb, conforme a figura abaixo. Então, lá tem uma carga que ele chamou de Q2, a 20 centímetros dessa carga tem uma outra carga que é o Q1, 20 centímetros,
E ele ainda marcou um ponto P, a 10 centímetros da carga Q2. Esse seria o ponto P. A intensidade do vetor campo elétrico E, criado por essas duas cargas no ponto P, sendo K0 igual a 9 vezes 10 na 9, Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Beleza, ele falou todos os dados importantes e perguntou qual é o valor do campo elétrico no ponto P. Muito bom. Quem é? Quem foi que eu roubei? Obrigado, querido. Pessoal, acompanhem comigo. Eu assisti o videozinho da última aula de Física C antes de entrar em sala. Aliás, né, da primeira aula. E eu vi lá que eu estava mostrando para vocês que se tem uma carga aqui, ó, e outra carga aqui, se eu quiser calcular o campo resultante ali, eu te mostrei a ideia. Primeiro calculo o campo gerado por uma, faz a continha. Depois calculo o campo gerado pela outra, e essa é negativa, então o campo aponta para ela. E depois faz um Pitágoras nesse caso, né, para calcular o vetor resultante. Só que nesse caso nem Pitágoras vai precisar, ó. Pensa comigo. Para onde aponta o campo elétrico gerado pela carga positiva no ponto P? Faz com o dedinho, aponta para onde? Revisamos hoje, gente, ó, carga positiva aponta para longe dela. Não é isso? Pô, lembra, né, do sofrimento que foi para a gente discutir isso, hein, galera? Por favor, não vamos retroceder. Esse é o E1. Faz com o dedinho essa carga aqui é negativa. Para onde é que vai apontar o campo elétrico que ela vai gerar no ponto P? Para cima dela, olha lá a carga negativa como é as linhas de campo apontando para ela. Ó. E o campo elétrico que essa vai gerar, será que vai ser maior ou menor? Eu estou indeciso, né? Porque a distância é menor, mas a carga é menor também, né? Mas se mesmo assim eu acho que vai ser um campo um pouquinho maior, vou chutar que é maior. Se depois eu errar, né, eu conserto o vetorzinho ali. Então o primeiro passo é tu perceber que naquele ponto P, uma carga vai gerar campo apontando para um lado, outra carga vai gerar campo apontando para o outro lado. Portanto, quando tu for fazer o resultante desses campos, quando tu for fazer a resultante desses campos, tu vai ter que diminuir. Muito obrigado, já que um aponta para um lado, outro aponta para o outro. Que isso, galera? O que está pegando? De novo, galera, olha só. Carga positiva, campo para lá. O campo, opa, maior porque está mais perto, para lá. O campo aqui, para lá. Não é assim, gente? E se a carga for negativa, o campo aponta para cima dela, ó, mesmo que seja um vetor grandão. Olha que feio que fica. O campo lá aponta para cima dela. O campo ali aponta para cima dela. Tá beleza, galera? É simples isso. Já que a carga é positiva, o campo vai apontar para longe, no ponto P. Já que a carga é negativa, o campo vai apontar para perto. Nem calculei o campo, só desenhei os vetores. Foi muito pesado desenhar os vetores? Só que tem que treinar hoje à tarde, senão isso vai desaparecer da tua cabeça como aconteceu da semana retrasada para cá. Então olha só, como é que vai calcular o E1? Vai, como é que vai calcular o E1? Ó, se tu tentar usar essa fórmula, ó, o que vai acontecer? Tá, vou tentar usar essa fórmula, força 1 e carga 1. A carga 1 eu sei a força 1? Ferrou. Essa fórmula não serve, aí tu tenta outra, só tem duas. Beleza, tudo da carga 1. E1 é igual, quanto é que é o valor do K, galera? 9 vezes 10 na 9, vai se enjoar de escutar esse valor. Quanto vale a carga 1? 18 vezes 10 na menos 6. Lembrando que mesmo que fosse negativo, isso não ia mudar em nada. E a distância? 20 centímetros. 10. Gostei. Agora só falta um detalhezinho, ó. É da carga 1 até o lugar onde eu quero calcular o campo. É 30 centímetros, mas a gente usa centímetros no internacional? Não, nós vamos ter que pegar esses 30 centímetros e dividir por 100. Parabéns, 1, 2, 3. Aliás, 1, 2, 0,3 metros. Beleza. Então ali embaixo, que era a maior pegadinha da questão, era essa, ó. 0,3 ao quadrado. Vai ficar tão feio 0,3 ao quadrado, vocês deixam eu usar 3 vezes 10 na menos 1? Sim.
Então vai ficar muito mais elegante, ó. 3 vezes 10 na menos 1 ao quadrado. E1 é igual. Não vou nem multiplicar por enquanto. 9 vezes 18. Quanto é que é 10 na 9 com 10 na menos 6? Muito obrigado. Dividido. 3 vezes 3? 9. 10 na menos 1 ao quadrado? Na menos 2, né? Só multiplicar os expoentes. Potência de potência. 9 dividido por 9. Por isso que eu não multipliquei. Sobrou 18. E o 10 na menos 2 passa para cima? 10 na 2 com 10 na 3? 10 na 5. Não está em notação científica, mas por enquanto tá bom. Calculei o campo E1. O que eu faço agora, galera? Calculo o valor do campo gerado pela carga 2. Depois é só subtrair os campos. Só vou colocar aqui então que 30 centímetros é 0,3 metros, que é 3 vezes 10 na menos 1, para a galera entender a distância que eu usei. Continuando ali então, vamos calcular o campo E2. Me ajudem por favor. E2 é igual a K vezes carga 2 dividido pela distância 2 ao quadrado. 9 vezes 10 dá 9, vamos enjoar, tanto usar. Menos 8, mas como está em módulo, 8 vezes 10 na menos 6 sobre, parabéns, 0,1 ou 10 na menos 1 ao quadrado. Afinal, 10 centímetros é igual a 0,1 metro, que é 10 na menos 1 metro. Show de bola. E2 é igual, 9 vezes 8, 72. 10 na 9 com 10 na menos 6, 10 na 3, 10 na menos 1 ao quadrado, 10 na menos 2, 10 na menos 2 está na parte de baixo, vai para cima, 10 na 2 com 10 na 3, 10 na 5, Newton por Coulomb. Agora pensa, amigo, um vetor de 72 vezes 10 na 5 aponta para a direita. Um vetor de 18 vezes 10 na 5 aponta para a esquerda. Qual vai ser o vetor resultante? Para a direita. E como é que calcula o módulo dele? 18 vezes 10 na 5. Isso, é só subtrair os módulos dos vetores que nós encontramos. Então o vetor resultante fica o E2, que é 72 vezes 10 na 5, menos o E1, que apontou para o outro lado, que é 18 vezes 10 na 5. Campo elétrico resultante é igual 72x menos 18x, é só fazer 72 menos 18. 72 menos 12 dá 60, só que tem que tirar 6 ainda, né? 54 vezes 10 na 5 newtons por Coulomb. Deve estar em notação científica no gabarito. Então ali, ó, 5,4. Tá 54? Então tá, ficou assim mesmo. Letra C. Lembrando que esse vetor resultante aponta para a direita, só por curiosidade, né? Letra C. Então, ó, se tu fosse assistir o final da aula passada, tu vai ver que no final da aula passada eu tinha te dado elementos para tu fazer essa continha. Fazer a continha do vetor 1, a continha do vetor 2 e ver que já que eles apontam para lados opostos, é só subtrair. Se apontassem para o mesmo lado, era só somar. É isso aí.